Já estamos ao vivo. Falar. Fala bom dia. Bom dia. Tem que interagir. Bom dia, gente. Quem é que tá aí? Diz bom dia. Deixa eu ver aqui. Não vou mexer muito. Mexer muito, porque senão vai cair. É. Minha câmera tá muito suja, cara. Olha só. Olha a diferença. É. Tinha uma gordura ali em cima. Bom dia, Jenny. Bota uma música aí. Qual a música? Alguma música de fundo, né? O som tá bom, Jenny? Tá ouvindo bem? Bem baixinho. Tá baixinho? Ali, ó. Bem baixinho, amor. Mais baixinho ainda. Quer ensinar o padre da missa também? É? Bom dia. Bom dia, gente. O som tá bom, gente. Vocês estão conseguindo ouvir bem? Ai, que bom. Vamos esperar mais um pouquinho, pessoal, entrar. Tá com controle de tempo no teu coisa ali? Tá, depois eu tiro. Ah, legal. Vamos esperar mais um pouquinho, 5 minutinhos. Como é que vocês estão, gente? Eu acho que o Instagram não está entregando nossa live. Então, manda essa live para as pessoas nos grupos
Deixa eu ver se eu consigo colocar. Amém. Eu vou mandar para as pessoas. Estamos bem na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso aí. Interage enquanto eu vou colocando nos grupos. Vamos esperar mais um pouquinho. Compartilhar nos grupos. Também é da Lagoinha de Canoas. Nós também somos da Lagoinha. Servimos ali na igreja já faz 3 anos. Na área do ensino, né? A gente não é muito acostumado a fazer live, gente. Então interajam com a gente, por ali favor. No Start, na IBD. Interajam conosco até o pessoal chegar. Eu vou enviar lá nos grupos. Bom dia, Jéssica. Hoje a gente decidiu fazer como se fosse um devocional com a gente. Então, vocês podem mandar perguntas também para interagir com a gente. Mandem nos grupos. Let's buy. Vamos começar? Pode começar. Vamos começar com uma oração, né? Amém. Vamos orar. Aí depois o pessoal vai entrando, tá? Quer fazer oração? Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Deus, pelo dia de hoje, por mais essa manhã maravilhosa que tu estás nos dando. Um sábado maravilhoso, ensolarado. Nós te agradecemos, nós te louvamos por esse dia, que é o dia que tu nos fez, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre a nossa vida. Te agradecemos pela tua palavra, pelo teu entendimento. Te agradecemos, meu Deus, pelo acesso que temos à tua palavra, Pai. Muito obrigado por tudo que tu tens feito nas nossas vidas. Também te pedimos, meu Deus, que tu abra, Senhor, o nosso entendimento. Abra, Senhor, também o entendimento de todos aqueles que estão assistindo e que vão assistir, meu Deus, essa live. Que o tema que nós vamos tratar aqui hoje, Senhor, seja um tema que fique no coração de cada um, meu Deus. Porque isso tem a ver com a urgência que é a proclamação do Evangelho. Então nós te pedimos, meu Deus, abre o nosso entendimento, nos dá sabedoria, nos dá graça, nos dá inteligência, Senhor, para entender esse tema, Senhor, conforme a tua palavra, não conforme o nosso próprio entendimento, conforme a nossa própria sabedoria, mas com o auxílio do Espírito Santo, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, gente. Então, decidimos fazer essa live de última hora. Ontem a gente decidiu fazer essa live porque veio uma pergunta bem interessante que a gente não consegue responder em apenas 1 minuto de story. Então é necessário uma explicação mais profunda. E aí nós queremos explicar algumas coisas para vocês. Então, por favor, compartilhem essa live porque é uma pergunta muito interessante e muita gente tem dúvidas sobre isso. E decidimos fazer como nosso devocional de sábado de manhã. Então a nossa como é que a gente fala? Todo sábado no nosso devocional a gente vai ter uma pergunta interessante para responder para vocês e uma pergunta que a maioria das pessoas tem. Muita gente faz essa dúvida, pergunta, né? Perguntaram assim, né? Quem nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo? Nós poderíamos até responder isso de forma simples, objetiva, assim, em um story. Mas é bom a gente
explicar melhor, porque essa é uma questão que se desdobra em várias outras. Então, muitas pessoas têm dúvida. Poxa, imagina que você tenha nascido em uma tribo isolada no meio da Amazônia, ou então em uma aldeia nas montanhas do Himalaia, uma aldeia isolada, ou então no fundo do deserto do Irã, e você lá acredita que existem vários tipos de deuses. Você cresceu acreditando que existem vários deuses, que eles estão na natureza, que tem que fazer sacrifício, uma religião exótica, diferente. E como é que fica nesse caso, tá? Agora tu imagine a Renite pegando na Júlia. Agora tu imagina que tu nasceu em uma cidade evangelizada, em um país evangelizado, que tu teve contato com o evangelho desde cedo, tá? Teve contato com o evangelho desde cedo, foi para a igreja, e aí a pergunta que surge é essa: eu vou ser salvo? Quem vai ser salvo nessa ocasião? O que nasceu num lugar isolado, ou aquela pessoa que nasceu em uma cidade que já foi evangelizada, em uma família que já conhece o evangelho? Então, essa situação que a gente colocou, ela levanta algumas questões, tá? Que questões? Será que só uma religião salva? Será que o lugar que a gente nasce determina também a nossa salvação? Se eu nasci em Canoas, se eu nasci na Europa, se eu nasci no Irã, no Iraque, enfim, o lugar determina a minha salvação? Será que Deus mandaria pessoas desinformadas, pessoas dentro da ignorância delas, para o inferno? Então são muitas questões que se desdobram a partir daquela pergunta. Quem nunca ouviu falar de Jesus, será que pode ser salvo? Então, tá bem? Pode continuar. Então, Perdão, gente. eu acho que a gente pode entrar aqui, tá, em um ponto que precisa ser fundamental na vida daqueles que conhecem a Jesus. É somente Jesus que salva. Derrubou o teu cafezinho? Eu não funciono de manhã, tá bom? Olha, é difícil eu funcionar de manhã, porque olha... Enfim. Gente, se vocês estão com a Bíblia aí, abra uma Bíblia ali no livro de Atos. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 12. Já pegaram o café de vocês, gente? Hein, pessoal? Atos, capítulo 4, versículo 12. Diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então não existe salvação em nenhum outro que não seja em Jesus Cristo. Eu quero ler também a passagem que está ali em Efésios. Efésios capítulo 2. Tu quer ler? Quero. Efésios 2. Versículo 12 também. Efésios 2, 12. Uhum. Anotem esses versículos que são de extrema importância. As referências, né? As referências. Pode ler. Eu não achei aqui. Aqui. Eu tô no teu celular. Efésios capítulo 2, versículo 12. Efésios 2, 12. Eu tenho mais dificuldade de achar a Bíblia no celular do que na Bíblia física. Vocês também têm essa dificuldade? Gente. Tá. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. Não tendo esperança e sem Deus no mundo.
Então, 13 também? Não, até aí tá bom. Então aqui existiu um tempo em que os gentios, aqueles que não pertenciam ao povo da aliança, né, aqui falando povo da aliança, estou me referindo a Israel, né, e a gente não tinha, quando a gente fala gente, né, os gentios, não tínhamos acesso às promessas nem à mensagem de salvação, tá? Então Deus, ele permitiu, né, que o evangelho chegasse a todos nós, tá? Esses versículos, eles mostram algumas coisas importantes para nós. Aqui também tem outras passagens, como 2 Tessalonicenses, capítulo 1, 8 e 9, e Romanos 3, 9 ao 11, que diz assim que não existe ninguém que seja bom. Não há um bom, não há um justo sequer, não há ninguém que possa se salvar por conta própria, tá? Então, essas passagens, elas afirmam primeiramente que não há ninguém bom e que existe uma condenação, existe um inferno e que as pessoas precisam se arrepender. Sim. Até aqui a gente conseguiu entender, tá? Mas Eliezer, então, como é que acontece com as pessoas que nunca ouviram? O exemplo que a gente deu lá no começo, né? Alguém vivendo numa tribo indígena, no meio da floresta, enfim, né, no meio das montanhas, enfim. Então, alguns entendem que por aquelas pessoas não ouvirem o evangelho, estarem na ignorância, né, Deus salvaria elas. Tá? Só que a verdade é que não existe um embasamento bíblico para essa ideia. Não é a ignorância que salva as pessoas. Veja bem, olha só. Uma vez que Jesus é o único caminho, uma vez que é através dele a salvação, como é que através da ignorância a pessoa iria ser salva? Ah, mas Deus não seria justo porque não se revelou. Na verdade, como é que ficaria a questão da ordem de evangelizar, né? Pois é. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Imagina então que aquela tribo que a gente está, hipotética, que a gente está imaginando, que nunca ouviu falar de Jesus, tá? Os anos passam, todo mundo morre e todo mundo, por não ter ouvido falar, vai ser salvo. Agora, imagina essa mesma tribo, um evangelista vai lá, um missionário vai lá e prega o evangelho para aquelas pessoas, só 50% da tribo se converte. O restante não aceita a mensagem, morre e vai para o inferno. Então, seria melhor que não fosse nenhum evangelista lá. É, tipo assim. Tá entendendo? Então, isso não faz sentido, porque para nós que eu digo aqui, para nós, igreja, foi dada uma missão de evangelizar, e é uma mensagem que se fala sobre arrependimento. E uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é que Deus está em missão. A missão é de Deus, independente de nós. A missão é de Deus de salvar a humanidade. Ele nos usa como instrumento, ele nos deu o ID, ele falou pra gente pregar a toda criatura, porém a missão é de Deus, ele que vai resgatar a humanidade independente de nós. A gente tem exemplos magníficos na Bíblia, como o exemplo de Abraão, o exemplo de Moisés, que se revelou a eles. Então, a gente tem que primeiramente ter no nosso pensamento que Deus está em missão e ele vai se revelar ao coração quebrantado. E ele conhece o nosso coração, o mais profundo do íntimo do nosso coração. Então ele sabe aquelas pessoas que vão se quebrantar, aquelas pessoas que vão querer ele. Foi assim com Abraão, foi ele que se revelou a Abraão. Foi ele que se revelou a Moisés, não é mesmo? Ele que se achegou a esses dois. E Deus se achega a nós também, pessoalmente, ele se revela pessoalmente. A referência que a Jéssica botou ali, Romanos 1, 18, era a que eu ia ler agora. Então, a primeira coisa, Deus, ele se revela aos homens por meio da natureza. Eu falo isso para as crianças, inclusive no catecismo, né? Onde então, Deus se revela. Ali em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é,
o seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Exatamente. Por meio de tudo que Deus fez, por meio da criação, Deus se revela às pessoas. E aí ele conclui: por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Não existe uma desculpa para a pessoa falar que não sabia que tinha uma ignorância total a respeito de Deus. Ele se revela na nossa consciência também. Também. O Hernandes falou outro dia que eu estava escutando, ele se revela na nossa consciência, porque a gente sabe, todo ser humano a lei natural, tem, né? C.S. Lewis, né? O cristianismo puro e simples, ele vai falar sobre a lei natural. É uma coisa que a gente nasce dentro, com a gente, dentro da gente, essa lei natural, que diz o que é certo, o que é errado, e então o ser humano é indesculpável, assim, não Mas tem. aí volta aquela pergunta, então, por que a gente precisa evangelizar? Eis a questão. Exatamente. Se esse é o caso, né, que a própria natureza e a consciência revela a Deus, por que a gente precisa evangelizar? Bom, primeira coisa é que a missão de pregar o evangelho é um privilégio que foi dado à igreja. Igreja. Né? Esse privilégio não foi dado aos anjos no céu, não foi dado aos anciãos. Enfim, quando a gente lê lá o livro de Apocalipse, lá no final, nos últimos dias da humanidade, a gente vê os anjos também pregando o evangelho. Mas no momento, essa é uma missão que foi dada, um privilégio que foi dado à igreja. Mas o que acontece quando a igreja ela não chega em algum lugar? Vou dar um exemplo, tá? A missão de evangelização é extremamente difícil dentro de lugares como a Coreia do Norte, como alguns países do Oriente Médio. Se tu for encontrado com uma Bíblia no Afeganistão ou no Irã, tu pode ser morto, tu é preso, tu pode ser torturado, morto. Então, o evangelho dentro desses lugares ele foi sendo extremamente perseguido, tá? Os cristãos foram sendo perseguidos e é muito difícil evangelizar. Só que a gente tem visto muitos casos de pessoas se convertendo porque sonharam com Jesus. Muitos muçulmanos, muitos islâmicos se convertendo porque tiveram sonhos em que Jesus se revelou a eles em sonho. Inclusive, eu começo a minha aula no Carisma dando spoiler para quem não fez Carisma ainda. Façam Carisma, gente. Falando sobre isso, né? Que a igreja perseguida é a igreja que mais cresce. Mais do que a igreja livre, que somos nós. A igreja perseguida cresce exponencialmente, porque o Senhor está se revelando a essas pessoas através de sonhos. E isso não é uma novidade, não começou a acontecer agora. Tu deu alguns exemplos bíblicos ali. Noé, em uma época em que todo mundo tinha se desviado, Deus se revelou a Noé porque ele era uma pessoa justa. Então Deus se revelou a ele. A mesma coisa Abraão. Abraão vivia na cidade de Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente idólatra. Adoravam vários tipos de deuses, inclusive os astros, como a lua. E Deus se revela para ele. E no meio do nada. No meio do nada ali, né? A gente tem os exemplos no Novo Testamento. Por exemplo, Cornélio. Um centurião romano totalmente alheio à mensagem do Evangelho, alheio à palavra de Deus. E Deus se revela para ele em sonho. Só que assim, no sonho aparece um anjo ordenando que ele chamasse Pedro. Vai, chama Pedro. E Pedro veio e pregou o evangelho para ele. Não bastou só o sonho, entendeu? Não bastou só uma revelação sobrenatural, etérea a respeito de Cristo. Então, Cornélio foi, chamou o apóstolo Pedro, e Pedro pregou o evangelho para ele. Então, sim, ele se converteu. Então, eu acho que esse é um ponto interessante. Por que Deus se revela somente para alguns? E não é para todos? Porque, então, assim poderia aparecer um anjo no meio do céu pregando o evangelho nesses lugares, e aí todo mundo ia se converter. A questão é, será que todo mundo ia se converter mesmo? Essa é uma questão muito boa. Será que as pessoas iriam se converter? A questão é essa, né?
o evangelho ele é revelado somente para alguns, numa situação extrema dessas, onde a igreja não pode pregar livremente, porque Deus sabe quem vai se converter. Sim. Não são todos, na verdade a maioria não vai, mesmo que um anjo estivesse pregando no meio do céu, a maioria iria rejeitar a mensagem, mas aqueles que Deus sabe que vão aceitar essa mensagem, que vão receber a mensagem de Jesus, Deus dá algum jeito, como tu disse, a missão é dele, ele dá algum jeito de se revelar a essas pessoas, tá? Exatamente. Então, eu não partilho daquela ideia da dupla predestinação, sabe? Deus criou a humanidade e ele predestinou uns para o inferno e outros para o céu, e os que ele predestinou ao inferno, ele também já moveu ali os meios pelo qual aquela pessoa cairia. Para mim, isso é uma doutrina um tanto exótica, tá? E não é bem assim que funciona, tá? Só que sim, existe um tipo de predestinação e ela acontece porque Deus sabe quem vai receber a mensagem. Então eu queria que vocês abrissem a Bíblia ali também em 1 Pedro, na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ali Pedro dá uma saudação e em seguida ele diz algo muito importante para nós, olha só. Antes da gente ler, mandem as perguntas de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida alguma coisa, vocês podem perguntar. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. O que é eleitos? O que quer dizer essa expressão? Eleitos segundo a presciência de Deus. E aí, o que vocês acham? Eleito segundo a presciência. É que Deus já sabia. O que é presciência? É tu saber com antecedência. Bom, saber antes de acontecer. A gente sabe que Deus tem alguns atributos que são incomunicáveis, que são atributos que somente Ele tem. E um desses atributos é a onisciência. Onisciência é conhecer todas as coisas, saber o futuro, o passado, o presente e tudo o que acontece. E dentro da onisciência existe a presciência, ou seja, Deus sabe o que vai acontecer no futuro, Ele é presciente. Sim. Entendeu? E aqui está dizendo que nós somos eleitos segundo a presciência, ou seja, Deus sabe aqueles que vão receber o Evangelho. E a estes Ele se manifesta ou através da igreja, 99% dos casos é através da igreja, ou em alguns casos, como a gente falou, através de sonhos, através dele se manifestando na consciência. A pessoa tem uma revelação de Deus olhando a natureza, observando a natureza, tipo, existe um Deus, existe alguém que fez isso, e aí ele permite que o Evangelho chegue até aquela pessoa. Eu quero ler ainda o que está ali em Romanos, capítulo 8. Romanos 8. Romanos 8 é polêmico. Romanos 8, capítulo 29. Romanos 8, 29. Deixa que eu leio. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, aqueles que de antemão conheceu, Ele também predestinou. Essa aqui é a predestinação bíblica, tá? A predestinação, ela é bíblica, gente. O que acontece? Só que assim, não é um decreto, percebeu? Uhum. Ele não decretou antes dessas pessoas nascessem quem ia para o inferno e quem ia para o céu.
Na verdade, todos estavam condenados, mas ele de antemão conheceu aqueles que receberiam o evangelho. E estes ele predestinou. Este que é o ponto, olha. O que acontece? Ele primeiro predestina ou ele primeiro ele conhece? Conforme esse versículo. Aos que de antemão conheceu, ele predestinou. Ele não primeiro predestinou para depois conhecer. Vocês estão entendendo? Ele primeiro conheceu e em seguida ele predestinou. Ele conheceu pela presciência e então ele elegeu aquela pessoa. Uau. Entendeu? Então... Isso é bem mais complexo, isso daria outra live. Isso é uma interpretação aí que a igreja discute há séculos e séculos. Que é o calvinismo e arminianismo. O arminianismo. Para quem não sabe, eu sou arminiano, eu não partilho, né, da ideia do calvinismo. Assim, eu sou calvinista. É? Não. Ela fala isso para me provocar, né? Eu gosto dos calvinistas, mas eu não sou calvinista, porque eu também não concordo com essa questão de que Deus, ele fez algumas pessoas para ir pro inferno e outras para ir pro céu. Eu acho que... Dupla predestinação, né? Que seria algo... Eu não sei, eu acho que seria muito injusto tu fazer pessoas para ir pro inferno e pessoas para ir pro céu. Na verdade é algo que tu tá mexendo com o caráter de Deus. É um Deus tirano. Nosso Deus não é tirano. Ele dá oportunidade pra gente se arrepender. Então, pra mim, não... O calvinismo não se encaixa. Por mais que eu ame os calvinistas, gente, a doutrina reformada, ela é maravilhosa. Mas tem esse ponto da salvação que eu não concordo com Calvino, que não tem... Mas assim, deu para entender que existe uma predestinação. Sim, a predestinação existe, porque, mas não é segundo... porque Deus decretou. Não, segundo a presciência, porque Deus já sabia. Alguns pregam uma espécie de espantalho do arminianismo, sabe? Como se a gente falasse que todo mundo ia ser salvo no final. Isso é universalismo, isso é uma heresia. Não, todo mundo não vai ser salvo no final. Ou então, pior, de que a gente decide se a gente vai ser salvo ou não através da nossa escolha. Não é uma escolha nossa também, no sentido assim de... Tem mais café? Né? Não, eu tô tomando água. Tá. Não é uma escolha nossa assim, no sentido de... eu quero decidir parar de pecar e pronto, eu posso ser salvo pelos meus próprios meios. Isso é pelagianismo, isso é uma outra heresia também, né? Condenada inclusive pela igreja católica, não só pelas igrejas protestantes. Porque a gente precisa da graça, né? E Deus, através da presciência dele, ele sabe quem vai receber essa graça. Aliás, agora eu não vou lembrar a referência, mas a Bíblia diz assim que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, existe sim um requisito assim para que Deus dê graça, mas isso aqui não é uma obra, tá? A gente não é salvo por obras. E essa graça, esse requisito é a pessoa ser humilde de receber a mensagem do Evangelho. Uma coisa que nem todos têm. E é por isso que tem pessoas que endurecem o coração e elas podem ler a Bíblia várias vezes, elas podem pesquisar e falar, não, eu não vejo Deus ali, isso aí é um livro criado pelos homens, isso aí é mentira. Tiago 4:10. Tiago 4:10. Ali diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O arrogante, ele vai ler a palavra de Deus para a própria condenação dele, porque ele vai ler, ele vai ter acesso, mas não vai entender. Exatamente. Por isso que a gente vê pessoas assim como o Jô Soares, o Porchales. Eu li a Bíblia, mas é um monte de coisa sem sentido. Eu sei mais a Bíblia do que muitos crentes. Sabe mais, mas não entendeu nada, entendeu? Exatamente. Algumas pessoas, elas recebem o Evangelho ou elas leem a Bíblia para a própria condenação delas. Então, quando elas chegarem naquele dia, no dia do julgamento, o Senhor vai falar assim, tu ouviu? Por que tu não quis? Tu ouviu, tu teve acesso. Praticou, tu teve acesso. Tava ali o tempo todo. Como eu lembro muito daquela história que Jesus conta do rico e do Lázaro. Que ele... Senhor, deixa eu voltar pra eu avisar os meus entes queridos, enfim. O rico, ele morreu e foi pro inferno. Sim. Lá ele não tinha direito a uma gota d'água na língua dele para refrescar. Uma simples gota d'água ele pediu para que
Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse na língua dele, já seria um refrigério. Ele não tinha direito nem a isso. E aí ele clama pedindo, deixa eu voltar pelo menos para, ou então manda Lázaro que ele volte, né, para avisar os meus parentes sobre esse lugar terrível. E aí o que Abraão fala para ele? Não, eles têm a lei, eles têm os profetas, ouçam eles. E aí o rico ele argumenta, né, ele diz assim, não, se alguém voltar dos mortos, aí sim eles vão ouvir. E aí Abraão diz, não, se eles não ouvem a lei e os profetas, eles também não vão ouvir mesmo que alguém volte dos mortos. Quantas pessoas têm experiências assim de voltar, né? Eu já vi vários testemunhos de pessoas que morreram e ressuscitaram, né, no caso. E não eu esqueci da palavra. As pessoas não creram, enfim, não vai mudar nada. Nem que a pessoa volte dos mortos, não tem. Então, o ser humano é indesculpável. Vocês perceberam que a gente é indesculpável? Seja por meio de um milagre, ou seja por meio da manifestação da natureza, ou seja por meio da palavra, vai ter pessoas que não vão aceitar de jeito nenhum. Judas, ele andava com Jesus. Judas ele era um dos apóstolos. Ele realizou milagres e ainda assim ele se perdeu. Mas e se ele tivesse esperado? Ele não ia se arrepender também. Não, ele não ia se arrepender também, gente. Ele teve um remorso, né? Mas... se ele tivesse esperado 3 dias, Jesus ia ressuscitar e ele ia ver. Não ia, não. Não ia, ele era um condenado. E o que acontece, né? Judas, ele era eleito. Eleito? Pra morte, entendeu? Não. Ele rejeitou a mensagem. Assim como muitos... Judas é um réprobo. Ele é um vaso da ira de Deus. Ele tá confundindo as pessoas. Não, desculpa. Desculpa, pessoal. É que eu uso das artimanhas calvinistas pra provocar o meu marido, entendeu? Daí ele fica bravo. Mas enfim, voltando. Não é pra confundir vocês, não. Mas é uma brincadeira interna. Essas pessoas não aceitam, mas Deus tem poder para mudar isso. Mas aí entra o livre-arbítrio. Isso? As pessoas não aceitam, mas Deus tem poder para mudar. Aí tem uma questão que eu não vou saber explicar muito bem, que é a questão da intercessão. Quando tu ora muito para que alguém seja salvo. Entendeu? Sim. Tem pessoas que oram durante anos para que aquela pessoa seja salva. Mas tem uma passagem ali, eu acho que em Coríntios, quando Paulo fala sobre o casal, né? Sobre não casar com pessoas ímpias e tudo mais. Porque ele diz, tu não sabe se tu vai salvar o teu marido, ou mulher, ou homem, tu não sabe se tu vai salvar a tua mulher. Entanto, é válido a gente interceder pelas pessoas, a gente, né, orar por evangelização. E aí, Deus tem poder para mudar essas pessoas? Tem poder, com certeza, tá? Mas aí entra aquela questão que a gente falou da graça, né? Essa graça, ela é dada para pessoas humildes, tá? E isso não entra tanto assim no livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é um conceito um pouco complicado, assim. Eu não costumo ensinar que as pessoas têm um livre-arbítrio pleno, assim, porque se tu falar para a pessoa parar de pecar, hoje eu não quero mais pecar, ela consegue? Não consegue. Então, a gente não é salvo porque a gente decidiu ser salvo, né? Mas porque tu pediu, né, misericórdia para Deus e Ele te enviou a graça dele. A graça é o que permite que a pessoa seja salva. A gente sabe que alguns teólogos dizem que antes da queda a gente tinha livre-arbítrio. Os anjos tinham livre-arbítrio, livre escolha. Os anjos têm, na verdade. E eles têm, na verdade. Adão e Eva teriam também, né? Só que tem uma coisa interessante também, né? Quando Caim ele fica irado porque Deus não recebe a oferta dele, recebe a oferta de Abel, Deus fala para ele, mas será que é razoável essa tua ira? Será que se tu não fizer a oferta da maneira certa,
tu não vai ser aceito também. Então Deus não rejeitou Caim. Ele disse, se tu fizer do jeito certo, tu também vai ser aceito. Mas o pecado, ele jaz à tua porta, porém cumpre a ti dominá-lo. Ele diz assim, olha, o pecado está batendo na tua porta, mas é uma responsabilidade tua colocar o pecado no lugar. Exato. Entendeu? Então existe uma linha muito tênue, entendeu? Se por um lado a gente não é assim, a gente é pecador, com certeza. Só que tu não pode colocar a responsabilidade na tua própria natureza. Tá entendendo? Eu sou assim porque é a minha natureza. Então Deus não pode me condenar por causa disso. E tem outros que vão mais longe ainda, dizem, não, eu sou assim porque o demônio me possuiu, entendeu? Não pode botar a culpa no demônio, tá? Porque o evangelho está sendo pregado, né? Deus se revela para as pessoas de várias formas, e a pessoa só precisa ser humilde de entender que ela precisa de um Salvador. Exatamente. E esse Salvador é Jesus. Então aqui a gente responde algumas dessas perguntas, né? Deus, ele não é mal, ele não é injusto. Não. Por causa das milhões de pessoas, milhares de pessoas que estão indo ao inferno. Essas pessoas, elas jamais aceitariam a mensagem de qualquer forma. E aqueles que aceitariam a mensagem estão ouvindo ela de algum jeito. E aqui entra a grande responsabilidade que nós temos como igreja. Entendeu? Nós precisamos dar um bom testemunho, a gente precisa evangelizar. A gente precisa parar de se preocupar só com problemas internos de dentro do nosso meio evangélico e pensar nas pessoas que ainda não ouviram a mensagem. Entendeu? Então não é que exista só uma religião, só existe um caminho e esse caminho é Jesus. Não é a igreja evangélica, ou a igreja católica, ou a igreja ortodoxa que salva, mas é Jesus. E a mensagem de Jesus precisa chegar. E a mensagem é de arrependimento. Todos são pecadores e a gente precisa de arrependimento. E essa é a mensagem, é o cerne da mensagem que a gente tem que pregar. A gente tem eu gosto muito de falar sobre o que Jesus disse à igreja de Éfeso nas cartas ali de Apocalipse. Ele diz, olha, eu conheço as tuas obras, eu sei que tu colocou em prova os falsos apóstolos e tu viu que eles eram mentirosos. Era uma igreja muito bíblica, a igreja de Éfeso. É uma igreja que teve grandes mestres como Paulo, como João, como Timóteo. Só que aí Jesus dá um porém para ela. Tu abandonou o primeiro amor. Tu precisa praticar de volta as primeiras obras. O que são as primeiras obras? E quais são essas primeiras obras? O que Jesus fez? Ele pregou arrependimento, curou enfermos e expulsou demônios. Isso é uma missão da igreja. Quando a igreja para de pregar sobre arrependimento, para de expulsar demônios e para de orar para que as pessoas sejam curadas, ela está abandonando as primeiras obras. Exato. Entende? Então eu acho que é isso, né? A gente conseguiu responder de forma um pouco mais completa essa pergunta. Então, quem nunca ouviu falar de Jesus pode ser salvo? Então não é bem essa pergunta que precisa ser feita, né? A pergunta aqui é, a pessoa, se ouvisse a mensagem, ela seria salva? A gente tem que lembrar também que o nosso Deus não é um Deus tirano, ele não criou robozinhos, ele não é um Deus que a gente pode... Enfim, não é um Deus tirano, ele criou filhos, ele criou pessoas para amarem a ele, e esse amor não é um amor controlador. Esse é um amor que a pessoa escolhe amar ou não. Ela escolhe responder ou não. Na verdade, só existe amor se existe escolha, exatamente, né? Exatamente. Nós não somos robôs que enfim, não temos reação. Imagina se Deus fosse assim, aí seria injusto. Então é isso. Não, tem pergunta ainda para responder. Peraí. Vamos ver, vocês têm perguntas ainda? Bom dia, gente. Bom dia. Eu vi que um monte de gente entrou aqui e a gente não deu bom dia. O que vocês acharam desse estudo, desse devocional? Vocês mandem pra gente dicas de devocional que vocês querem ouvir, tipo, perguntas ou então temas legais pra gente falar. A gente pretende fazer todo o sábado de manhã, assim.
esse momento de devocional, de oração, enfim, de leitura da palavra. Amém. Alguém mais quer fazer uma pergunta? E tem... Eu vou deixar no ar, tá? Não é pra gente responder. Mas e as pessoas que têm alguma deficiência, elas vão ser salvas? E os bebezinhos e as crianças? Esse é um tema que eu não entro, Esse até é um porque café. E até porque eu não formei totalmente uma opinião sobre isso. A questão da salvação das crianças, ela é mais complexa, sabe? Porque, assim, a verdade é que todo mundo que estará no inferno vai saber por que tá lá. Então, não teria por que um bebê ir pra lá, entendeu? Eu também creio nisso, sabe? Mas, tá, e como que ela não tem consciência ainda. Então, mas só que assim, não vamos entrar nesse... Essa é outra seara que não dá pra entrar em alguns minutos, né? Que hora será? Sempre às 10 e pouquinho. 10 e 10, por aí. Esse é o horário que a gente consegue fazer. À noite a gente não consegue fazer, porque é meio impossível. Nossas noites são caóticas. De manhã é bem melhor. Então eu acho que é isso, gente. A gente então viu que a gente precisa de Jesus para ser salvo. Ele é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida. A Pri botou ali, questão de salvação é sempre meio difícil, né? A gente falar, é sempre meio polêmica. Eu quero esse tema para ontem, Paulo. Qual? Das crianças? Das crianças. Vamos trazer semana que vem, sábado que vem, então. A gente pode falar sobre esse tema e sobre mais algum. Salvação é sempre muito complexo de falar, né? Nem uma hora dá pra gente conversar aqui, mas... Soteriologia é a palavra. Exatamente. Soteriologia. E a doutrina da salvação é muito complexa, até porque a gente não sabe, né, quem vai ser salvo, quem não vai, isso cabe a Deus. Então, a gente conjectura, né? A nossa missão é pregar o evangelho. Nossa missão não é nem conjecturar, é pregar. Entendeu? Exatamente. Pregar para todos. Inclusive, Paulo diz assim, pregue o evangelho a tempo e fora de tempo. Ou seja, existe tempo que não é para pregar o evangelho, mas tu tem que pregar igual. Tem hora que tu não deveria estar pregando, mas tu tem que pregar igual. Sim. Ou seja, é uma mensagem urgente que precisa ser pregada. Exatamente. E para todos. Mas a pessoa não vai entender. Um bebezinho não vai entender. Prega para as crianças, prega para todos. Não interessa, tem que pregar. Mas essa pessoa não vai. Prega. Que o Asaf tem 2 anos, a gente prega o evangelho para ele. Eu digo 3 anos. Isso é pecado, não pode. A nossa missão é essa. A missão de convencer é do Espírito Santo. Exato. Entendeu? Então a gente vê assim em alguns profetas na Bíblia, como Isaías, ele pregou durante mais de 50 anos e poucas pessoas se converteram ouvindo a mensagem dele. Só que a palavra não volta vazia. A gente está aqui lendo o livro de Isaías 3.000 anos depois. Entende? Então o importante é que a gente pregue, né? E ser salvo, quem vai ser salvo, quem não vai ser, isso é algo que compete somente a Deus. Tá? Eu queria falar também, antes de a gente encerrar, um pouco sobre aquela pergunta que as pessoas fizeram ontem, né? Que alguém fez ontem, sobre se existe igreja errada. Vocês devem ter visto, assim, né? Eu até postei um Reels sobre isso, no Reels. Que eu achei bem interessante, porque as pessoas acham que qualquer igreja que tu vai é certa. E infelizmente não é. Eu tinha dito lá no story, né, que existem locais que não são seguros para congregar, tá? Mas o que eu quero reforçar é que não existe igreja perfeita, tá? Quando eu digo assim, existem locais que não são seguros, eu não quero dizer que existam igrejas que são perfeitas, que lá tu não vai ver nada de errado e tudo mais. Não. A igreja é formada por pessoas e as pessoas são imperfeitas. Né? Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Quando a gente lê o livro de Apocalipse, a palavra diz lá que a noiva foi dada a vestir-se de linho puro e fino, ou seja, esse linho ele representa a justiça, não nossa, mas a justiça de Deus. Nós somos revestidos da justiça dele, não da nossa própria. Sim. Ou seja,
tu vai encontrar vários defeitos na igreja. Tu vai encontrar pessoas que fofocam, tu vai encontrar pessoas que fazem coisas erradas e que tu precisa corrigir elas, né? A disciplina dentro da igreja é algo bíblico, tá? Mas existem locais, existem lugares, existem instituições que já se desviaram tanto da verdade que já não é mais saudável que a pessoa congregue lá. Né? Locais, por exemplo, em que a figura do pastor ela é centralizada, como se ele fosse infalível. Tá? Vai ter locais que só falam sobre barganhar com Deus, a teologia da prosperidade, se eu dar isso, Deus vai me dar aquilo. Né? Vai ter lugares que vão negar alguma doutrina básica, bíblica. Então, ou seja, não são ambientes saudáveis para a pessoa congregar. E aí, nesse caso, a pessoa tem que considerar, né, de repente mudar de igreja, entendeu? Aqui o evangelho já não está mais sendo pregado como deve ser, e é por isso que a gente é protestante, né? Ou seja, tu tá num lugar que não é bíblico, que não está de acordo com a palavra, porque o nosso parâmetro é a palavra de Deus, é a sola escritura, né? A sola escritura deixou de ser pregada, deixou de ser algo importante, então é momento de a pessoa procurar um lugar mais saudável para congregar, tá? Vai ter defeitos, mas a gente sabe que o evangelho está sendo pregado lá. Vamos dar o nosso exemplo aqui, né? A gente congrega em uma igreja muito grande, tem mais de 3.000 membros, então com certeza tem pessoas que fazem coisas erradas, que ensinam coisas erradas, mas não entre os pastores e nem entre os nossos professores. Ou seja, é um lugar em que é seguro tu ouvir o ensino da palavra de Deus lá. Então é por isso que a gente congrega lá, né? Apesar de todos os defeitos, a gente sabe que o evangelho lá está sendo pregado e está sendo ensinado de forma correta. Exato. A Paula perguntou ali, e as igrejas de uso e costume realmente é bíblico? Usos e costumes, o Azaf está te chamando. Responde essa aí que eu vou. Usos e costumes não são bíblicos, né? O triste é que algumas igrejas tratam isso como doutrina. Doutrina é outra coisa. Doutrina é o ensino bíblico. Usos e costumes são coisas que as pessoas inventam da cabeça delas. Tá? Eu não posso usar barba, porque a barba é pecado, mas o bigode eu posso. É umas coisas totalmente sem sentido, assim. O bigode, então, ele é mais santo do que a barba. Mas onde está na Bíblia isso? Aí não tem. Isso é um uso e costume, entendeu? Outros interpretam errado. Mulher não pode usar calça. Daí pega um versículo lá que a Bíblia diz que mulher não pode usar roupa de homem, homem não pode usar roupa de mulher. Só que nem toda calça é uma calça de homem. Tem calça que é calça de mulher. Vocês estão entendendo? Então, dá para pregar em uma igreja que tem usos e costumes? Dá, né? Tu não vai perder a salvação por causa disso, tá? No entanto, quando eles começam a atrelar, a ligar a tua salvação a algo que tu faça em ti mesmo, aí é meio perigoso, porque nada que tu faça vai te tornar digno de ser salvo. Isso é pelagianismo, tá? Vocês estão entendendo? O pelagianismo diz: eu posso ser salvo se eu for uma pessoa muito boa, muito irrepreensível. E não, é Jesus que te salva. É a graça em ti. Então, se os usos e costumes estão começando a ser mais importantes do que a própria palavra, aí de repente é um momento da pessoa sair e procurar um lugar mais saudável para congregar. Entendeu? Vai ter lugar que eu só posso pregar no púlpito se eu tiver de gravata. Tudo bem, tu usa gravata, não vai ficar questionando, causando confusão lá. Mas se isso é algo que está te incomodando, pede a bênção e sai, congrega em outro lugar. Então esse é o ponto, né? A gente sabe que existem igrejas, a expressão que foi usada ali, igrejas erradas, né? Não, é igrejas que já deixaram de pregar o evangelho e pregam somente usos e costumes, pregam um monte de coisas novas, né, ensinadas. Então aí é melhor tu procurar uma igreja bíblica nesse caso, tá? Então eu acho que era isso, gente, que nós tínhamos para hoje. A gente então falou a respeito da salvação,
na soteriologia, falamos sobre aqueles que... Por tudo isso é que é tão importante lermos a Bíblia, para não ser enganado. Exatamente, tá? A gente pega assim, por exemplo, na época da Reforma, né? Lá as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Tinha a Bíblia ali em latim, poucos exemplares ainda, a maioria das pessoas não sabiam ler. Agora a gente vive numa época em que a grande maioria das pessoas são alfabetizadas, temos acesso à Bíblia nas mais variadas versões, tem comentário bíblico, tem acesso à internet. Não tem por que a pessoa ser um total ignorante a respeito da palavra de Deus. Hoje, se as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, né, se as pessoas rejeitam, elas não têm desculpas, né? Não tem uma desculpa de que não teve acesso à palavra de Deus. A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa estudar, a gente precisa meditar nela para não ser enganado. A palavra diz, né, ela é luz para os nossos pés, então luz no meio da escuridão. A gente vive numa época de trevas, numa época de engano, e uma forma de a gente não ser enganado, de a gente permanecer no caminho, é usar a palavra de Deus como luz para os nossos pés. Então é por isso que a gente precisa ler, a gente precisa aprender, precisa meditar, tá? Por exemplo, o tema que a gente viu hoje, né, se aqueles que não ouviram falar sobre Jesus, eles vão ser salvos. A gente deu toda a explicação. O estudo de hoje foi baseado na própria palavra de Deus, porque ela é o nosso parâmetro. Então, é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. A Júlia já saiu porque o Azaf acordou. Mas sábado que vem a gente está de volta. Se vocês quiserem deixar algumas sugestões de tema, podem deixar ali no Instagram dela ou no meu, tanto faz, tá? E a gente vai voltar sábado que vem, então, com um tema interessante para a gente debater, para a gente meditar, para a gente ser edificados na palavra. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.